Eles se envolvem com os problemas das pessoas. Entendeu? Jesus se envolveu tanto com o nosso problema que morreu. Foi crucificado. Porque ele se envolveu com o nosso problema a tal ponto que mataram ele. Entendeu? A pessoa benigna é uma pessoa profunda. Ela tem profundidade nela. Ela não precisa argumentar. Ela não precisa se defender. Ela faz. Faz sem ninguém saber. Não precisa ninguém saber. Não precisa ninguém ficar sabendo. Ela faz. Vai lá e faz. Isso é tremendo, irmãos. O rio Potomac, em Washington, a capital dos Estados Unidos, ele atravessa a cidade. Rio muito bonito. Relativamente grande. Mas esse rio, ele congela. Agora em janeiro ele está congelado. Forma uma camada grossa de gelo em cima dele. O frio, em janeiro, é o tempo de maior frio nos Estados Unidos. E o aeroporto da cidade vai até a barranca do rio. Os aviões vêm e ali eles decolam. Eu li essa história em Seleções. Nunca me esqueci dela. O avião veio, mas ao invés de decolar, ele caiu no rio. As águas geladas. Quando ele caiu, ele quebrou o gelo, mas não afundou. E as pessoas começaram a sair de qualquer maneira. Muitos não sabiam nadar, eram levados pela correnteza, morriam. As águas, muitos graus abaixo de zero. E da barranca do rio, um rapaz pulou. Isso foi filmado. Ele pulou, foi lá no avião, trouxe o primeiro passageiro até o barranco. Segunda vez, segundo passageiro. Terceira vez, terceiro passageiro. Quarta vez, ele estava tão cansado que quando ele tentou ir, ele afundou, foi embora. Ninguém nunca soube o nome dele. Morreu. Ele se envolveu tanto com os problemas daquelas pessoas que estavam ali, naquele acidente, que ele morreu. Sabe, essas coisas não se faz assim, pela carne, pela alma. Mas uma pessoa que realmente tem o caráter de Jesus, é uma pessoa capaz de morrer por outras pessoas. Entendeu? É capaz. Ela se envolve com as outras pessoas. Lá em Paris, o rio Sena atravessa o Paris. E numa das pontes do rio, tem a escultura de um cachorro. O dono do cachorro era um garotinho, estava atravessando a ponte, e ali, curioso, brincando, caiu no rio. Ia morrer. O cachorro pulou, foi por baixo do menino, ia empurrando a criança até a margem. E aí o pessoal começou a ver aquilo. Foi empurrando, empurrando, com o focinho, empurrava, a criança afundava um pouco, ele empurrava, afundava, até que chegou na margem, as pessoas socorreram a criança. Mas o cachorro morreu. Tem uma escultura desse cachorro até hoje lá. Fidelidade. Ele morreu, mas a criança foi salva. Então, se você quiser ser alguém que vai ser usado por Deus para salvar vidas, tem que morrer. Tem que morrer. Senão você não pode ser usado. Enquanto tiver um resquício da sua alma vivo, você não está realmente preparado para salvar vidas. Tem que morrer. Quando
eu fui passar um tempo em Varanasi. A sensação exata que eu tive quando eu cheguei lá foi: eu morri. José Rodrigues morreu. Não importa mais o que possa acontecer, eu já morri. Daí para frente, nada importa. Só servir o Senhor. Então, enquanto a sua alma não morrer, meu irmão, você não está pronto, não. Tem que morrer. Um dia Sundar Singh saiu de casa. Ele atravessava os Himalaias a pé, descalço. Nunca mais voltou. Isso aconteceu em 1948. Morreu. Provavelmente foi soterrado por uma avalanche de neve, ou talvez Jesus levou ele, ninguém sabe. Entendeu, irmãos? Mas fez uma obra que permanece até hoje. Mas ele morreu. Ele morreu. Eu não tenho que me defender. E eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que obedecer. Eu só tenho que obedecer. Paulo disse: se Cristo morreu, eu morri com ele. Estou crucificado com Cristo, agora vivo. Não eu, mas Cristo em mim. Então tem que morrer. Como aquele cachorro morreu lá no Rio Sena. E como aquele jovem morreu lá no Rio Potomac. Tem que morrer. Assim você vai salvar vidas. Porque, irmão, sabe por quê? Porque se você não morrer, não ressuscita. Para ressuscitar, tem que estar morto. Vivo não ressuscita. O Senhor Jesus disse: se o grão de trigo caindo da terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Você é esse grão de trigo lançado na terra. Quando você morrer realmente, quando você não cuidar mais da vida da alma, você vai começar a viver uma vida de ressurreição. Por que tanta movimentação aí? Vamos parar um pouquinho. Vamos parar um pouquinho. Enquanto o grão de trigo não cai lá e morre, eu sei muito bem o que eu estou falando para vocês. Eu estou falando para vocês porque eu morri. Nada mais me importa. A não ser conhecer Jesus e fazer a vontade dele. Só isso. O resto, meu irmão, nada faz sentido. Você quer morrer? Para que você seja um modelo, você tem que morrer. Você vai conhecer conceitos espirituais que você não conhecia, porque você morreu. Certas verdades só são reveladas aos mortos. Deus fala aos mortos e traz os mortos para a vida. Certas verdades você nunca vai conhecer se você não morrer.
Baixe a sua cabeça. É com muito temor, irmãos, que eu falo isso para vocês. É com o coração balançando que eu falo. É com o coração miudinho que eu falo isso para vocês. Senhor Deus e Pai, abençoa cada um de nós aqui, Senhor. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, possa realmente ser um modelo de benignidade e fidelidade, Senhor. Para que possam viver uma vida de ressurreição. Morrer, Senhor, para salvar alguém que está morrendo. Morrer para dar vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse projeto. Porque foi exatamente isso que o Senhor fez. Eu espero que ao voltar para casa, todos na sua casa e na sua igreja percebam que você morreu. Senhor Deus, abençoa cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. Dando a eles a graça de viver uma vida nova e de serem modelos para o rebanho. Em nome de Jesus. Amém. A vida da alma precisa morrer, mas não a função, entendeu? A função, eu preciso da minha memória. Eu uso a memória para decorar versículos, né? E seria bom que... tá. Aqui, irmão, pega a sua... Aqui, o Suzano me arrumou uma outra. Pode pegar a sua aqui. Vai lá de mim. Suzana é benção, né? Não? Suzana é benção ou não é benção? O que seria de nós aqui sem o Suzana, hein, irmãos? Nós estávamos meio encrencados, viu? Agora, se você animar, decore mais, né? Decore mais. Tem gente que se animou. Eu gosto, eu tenho esse hábito de decorar versículos, tem muitos anos. E continuo decorando versículos até hoje, não vou parar, né? E tem bastante versículo na Bíblia, tem 32 mil, então você pode decorar versículo à vontade, né? E então, tem gente que decorou um livro inteiro da Bíblia, né? Eu sei de um irmão que decorou o Novo Testamento. Então, amém, vai decorando, vai embora, né? Quanto mais você guardar a palavra, quanto mais melhor, né? E
embora que o nosso tempo está muito restrito, eu ainda preciso dar para vocês 2 aulas de caráter, viu? Então nós vamos dar uma hoje e a outra ou amanhã ou sexta de manhã, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a mente, falamos sobre decorar, né? Então vamos conversar eu estava aqui abrindo, será que eu falo, será que eu não falo? Mas acho que vamos falar sim, é importante. Caráter. E depois vamos continuar nessa introdução no livro de Atos. Vamos continuar conversando um pouquinho. Depois, o livro de Atos é só a introdução. Então, você colocar a matéria Atos, introdução. É só uma... né? Ontem um irmão veio falar para mim, quando no intervalo entre as 2 aulas, como é que eu havia recebido tanta revelação no livro de Atos. Certa vez, eu quero responder aquele irmão, não me lembro agora quem foi, mas eu quero responder aquele irmão. Certa vez, sabe Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada elétrica? Já ouviu falar nele? Thomas Edison era crente. Era um americano, um homem de Deus. E ele não inventou só a lâmpada, ele inventou muitas coisas. Era um inventor, uma pessoa assim, a quem a humanidade deve muito, né? Mas a invenção dele principal foi a lâmpada elétrica. E perguntaram para ele: Thomas, por que você consegue descobrir tanta coisa, inventar tanta coisa? Olha, quem te deu tanta sabedoria? Como é que pode? Aí ele falou assim, ele respondeu desse jeito: 95% transpiração, 5% inspiração, né? Então eu quero responder aquele irmão do mesmo jeito. Ah, foi você, né? 95% transpiração. Tem que suar a camisa, né? Entendeu? E 5% inspiração, eu diria revelação, né? Então você, quando Ruth, né, lá do livro de Ruth, a pastora Gleiva já falou para vocês um pouco sobre Ruth, né? Ela chegou nos campos de Boaz. Estou respondendo a questão que o irmão falou ontem para mim. Quando ela chegou nos campos de Boaz, Boaz falou: você pode rebuscar, né? Então ela pegou o saco e sei que no fim do dia ela estava com mais de 30 quilos de cevada que ela havia catado, aqueles cachos e tudo, né? Apesar que Boaz também deu uma mãozinha, porque lá no fundo ele já estava caidão por ela, né? Então, ela, no fim do dia, ela estava com mais de 30 quilos de cevada. Era necessário trabalhar duro para colher 30 quilos em um dia de cevada. Ela conseguiu. Mas, ao mesmo tempo em que Ruth estava rebuscando nos campos de Boaz, catando aqui e ali, porque aqui ficava um cacho, ela colhia aquele cacho, ali ia caído um pouquinho de cevada no chão, ela pegava aquela cevada, punha, assim que rebuscava, porque já havia havido a colheita. Boaz já havia colhido o campo, então Ruth estava rebuscando, e também outras pessoas pobres estavam rebuscando os campos de Boaz. Entendeu? Não era só Ruth. Pode ler lá em Ruth 2, você vai ver que não era só ela, tinha muita gente rebuscando. Por quê? Porque Boaz era um homem muito rico, e a lavoura dele era imensa. Então tinha muita coisa para colher nos campos de Boaz, né? E então é isso que nós fazemos. Ruth colhe um pouco. Aqui estão as lavouras de Boaz, o nosso Boaz, entendeu? Aqui é a lavoura dele. Muito rico, não?
Hã? Será que tem coisa para rebuscar aqui? Será que isso aqui tem limites? Né? Isso aqui é infinito. Então, irmão, eu vou lá, pego um pouquinho. Você vai pegar mais um pouquinho, outro vai pega um pouquinho. Entendeu? Você reparte comigo, reparte com você. Entendeu? Então é isso que nós fazemos, né? Eu leio, eu estudo, eu preparo, né? E você pode fazer a mesma coisa. Então cada um colhe um pouco e a gente vai repartindo. Eu reparto um pouco que eu colhi, o pastor divino reparte comigo um pouco que ele colheu, e assim ninguém passa fome, né? E a gente só faz isso, né? O que a gente faz é só mesmo rebuscar só aqueles cachos, aqueles cachinhos, aquelas coisas, porque a lavoura é grande demais, né? A lavoura de Boaz é grande demais. Olha o tamanho da lavoura de Boaz. Olha, né? Muito grande. Me lembrei, de vez em quando eu me lembro dessa história. Diz que tinha um ratinho e ele morava numa casa onde o dono era colecionador de queijos. Será que ele estava mal de situação, não? O dono era colecionador de queijos. Eu sei que chegava lá de madrugada, tinha no fundo assim um quarto enorme, que tinha tudo que é tipo de queijo. Queijo mineiro, queijo goiano, queijo suíço, queijo pardo, queijo parmesão, queijo não sei o que, tudo que é tipo de queijo. Lá pelas de madrugada ele saía do buraquinho dele, olhava, estava lá aquele mundo de queijo, né? Ele olhava e falava, não, hoje vai ser queijo suíço, né? Então ele ia e se fartava de queijo suíço. Outro dia, enfim, cada noite ele podia escolher o queijo que ele quisesse comer. Porque o dono dele era muito rico, um homem colecionador de queijo, então o ratinho estava, né? Mas um dia o ratinho chegou lá, olhou aquele mundo de queijo e teve um pensamento. E se esses queijos acabar? O que eu faço? Olha o pensamento dele. Entendeu? O que eu vou fazer se esses queijos acabar? Irmãos, não vai acabar. Pode comer à vontade. Não vai, diga para o seu irmão, não vai acabar. Amém? Nosso Boaz, a lavoura dele é enorme. Glória a Deus. Amém, glória a Deus por isso, né? Amém. Todo o processo do ataque de Satanás começa na mente. É aqui. Seja uma enfermidade que ele quer botar em você, seja o que for, seja um ataque à sua fé, né? Sempre o ataque é na área da fé, né? Mas o que eu quero destacar é que é na mente. O diabo, ele vai à mente. E a mente é como uma fortaleza. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Repita, destruir fortalezas. Metade não falou. Destruir fortaleza. Isso. Então, que fortaleza? Fortaleza da mente. É aqui que Satanás aprisiona os crentes. E todas as pessoas da terra. Ele aprisiona na mente. O ataque dele é na mente. Então, através de muitíssimas maneiras, ele chega até a mente. E ali ele coloca os seus pensamentos. E você, de repente, você começa a pensar os pensamentos dele, achando que são seus pensamentos. Ou que são pensamentos até de Deus, né? Então, onde é que o diabo mantém os seus cativos? Na fortaleza da mente, entendeu?
Em Romanos 7, Paulo está numa luta. É uma luta contra a sua própria carne, em que ele declara muito fortemente o que é a sua carne. Mas em Romanos 8, você pode ver, por exemplo, fala, os que se inclinam para a carne caminham para a morte, os que se inclinam para o espírito caminham para a vida. Então, há uma luta constante. Essa luta está, por exemplo, Colossenses 1, 21, anota aí. Efésios 2, 3. 2 Coríntios 3, 14. 2 Coríntios 4, 4. Romanos 7, Romanos 8. São textos que falam dessa guerra que existe. Romanos 7 e 8. Capítulos inteiros. Né? 2 Coríntios 10, de 3 a 5. São textos que falam dessa batalha. Porque todo o processo começa ali, né? Em 2 Coríntios 11, 3, vamos ler esse. Vamos ver lá comigo 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Mente corrompida. Então, como é que a serpente conseguiu enganar a Eva? O ataque foi onde? Na mente. Entendeu? Seja a vossa mente corrompida. Então, eu preciso tomar muito cuidado com a minha mente, né? Porque todo o processo começa aí, na mente, né? Saiba de uma coisa: o diabo vai bater na sua porta. Isso é 100% certo. O diabo vai bater na porta da sua mente. Ele vai bater ali e ele vai jogar os seus pensamentos. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. O único jeito, irmãos, de você combater isso é você ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, decorar a Bíblia e orar em línguas. Entendeu? Porque assim você vai ocupar a sua mente com coisas que são realmente positivas. Você vai orar em línguas, você vai decorar a palavra, né? E você vai meditar na palavra. Agora, não é só orar em línguas. Às vezes eu estou orando em línguas, eu não quero mais orar em línguas, eu quero fazer outra coisa. Aí eu vou para a palavra. Entendeu? Você pode também louvar em línguas, você pode adorar em línguas, ok. Mas você vai para a palavra também. Contanto que você mantenha a sua mente, aquele ditado, mente vazia, o que é? A oficina do diabo, né? Isso é totalmente verdadeiro. É um ditado popular, mas muito verdadeiro, né? Mente vazia, oficina do diabo. Se você não ocupar a sua mente, e pela sua mente passam cerca de 4.000 pensamentos por hora. Veja que a mente é algo muito ativo, né? A mente é muito viva, tem muita vida, né? Então essa vida da mente é que tem que morrer, né? Essa vida da mente tem que acabar, tem que desaparecer, né? Então esse 11:3 nos ilustra bem, né? Ilustra bem o que nós estamos falando.
Aqui Paulo está falando da mente o quê? Corrompida. Sua mente pode ser, então, ela pode ser corrompida, né? Aqui em 2 Coríntios 4, vamos ver aqui, 2 Coríntios 4, veja. Eu estou em 1 Coríntios, por isso que no versículo não está batendo.